Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e hoje eu estou com uma advogada nos Estados Unidos que fala português, mas não nasceu no Brasil, né? Eu vou apresentar ela para vocês agora. Nós vamos falar sobre um tema que eu vejo muito pouco na internet. Eu acredito que este vai ser um dos primeiros vídeos sobre esse assunto na internet, porque a maioria dos advogados que a gente vê falando aqui nos Estados Unidos é sobre imigração e poucas pessoas entra em assuntos específicos, e tão específicos como esse, que é muito importante. Então, vou apresentar para vocês, eu estou aqui hoje com a Nicole Martins, né? Certo, Pablo, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, e seus seguidores. Meu nome é Nicole Martins, eu sou filha de brasileiros, na realidade, eu nasci aqui nos Estados Unidos, me criei aqui, mas por grande esforço dos meus pais, eu falo português, eu digo quebrado, mas eu me viro bem no português. Eu sou advogada licenciada no estado da Flórida, e antigamente, eu digo, na vida passada, fui uma advogada, um trial attorney, representando grandes companhias globais, em casos de 55 milhões, de 30 milhões, de 10 milhões, e eu fazia esse tipo de planejamento como uma segunda área de atuação. E há mais de 2 anos eu inverti essas duas áreas de atuação, onde hoje eu faço primordialmente a área de sucessão e proteção de patrimônio, e quase não faço a área de litígio, porque eu digo hoje, eu tenho 2 filhos pequenininhos e digo que a minha vida hoje mudou completamente, prioridades também, e na realidade eu sou muito mais I'm a lover, not a fighter, né? Então eu prefiro não brigar tanto na corte e ajudar as famílias a proteger os bens, né, e os filhos aqui nos Estados Unidos. Muito então legal. Essa é a minha área de atuação, sou apaixonada por essa área. Show de bola. Então, é uma área que muitas pessoas às vezes não tocam nesse assunto porque simplesmente vem e está preocupado só com imigração. Então, vamos começar, Nicole, respondendo algumas das dúvidas das pessoas aqui. Primeiro o seguinte, quando a gente fala de sucessão e proteção patrimonial, nos Estados Unidos isso é um tema muito sério, né? Vamos primeiro pegar, por exemplo, a questão da proteção patrimonial. Explica para as pessoas um pouquinho o quão grave é quando você não tem um planejamento de proteção patrimonial nos Estados Unidos, só para as pessoas terem uma noção da gravidade dessa situação. Certo. Aqui nos Estados Unidos, mais especificamente no estado da Flórida, onde eu sou licenciada, tem o estatuto define como que o seu patrimônio, seus bens são divididos se você não tiver nenhum tipo de planejamento. E o grande problema com isso, de uma maneira bem resumida, é que os seus bens, seja lá o que você tiver, ativos, investimentos, contas bancárias, imóveis, o que for, pode ficar nas mãos ou do governo ou de alguma pessoa que você não gostaria de deixar, né? Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, você pode deserdar um filho. Então, é muito importante, não que eu sugira que alguém faça isso, mas é muito importante de fazer o planejamento da maneira correta para poder ter certeza que as pessoas que você quer acabem ficando com seus bens. Mas mais do que tudo, acho que o assunto mais importante, apesar de ser apenas um tópico dentro da área de proteção e sucessão, é os filhos menores de idade. O que acontece com as crianças menores de idade aqui nos Estados Unidos se acontece alguma coisa com os pais? A grande maioria dos meus clientes brasileiros desconhecem o fato que eles ficariam nos cuidados do Estado, no foster care system, até resolver o problema, né? A minha intenção sempre é de educar e não de assustar, mas a grande maioria dos meus clientes desconhecem que essa é a realidade, é a lei. E se não tiver algo inscrito, não tiver determinado guardiões temporários e permanente para as crianças menores de idade, independente do status migratório aqui nesse país, até mesmo para turista, pode acontecer que os filhos fiquem no cuidado do governo até resolver essa história. Então é uma questão de como se fosse um agente social no Brasil que estaria tomando conta dos teus filhos se você não tiver pré-determinado isso em algum tipo de documento. E quando a gente fala algum tipo de documento, isso seria o quê? Um inventário? Seria um testamento, Nicole? Como é que funciona isso? Então, tem 2 maneiras de proteger o patrimônio e depende muito do objetivo de cada família, né? O veículo que a gente usa para fazer esse tipo de proteção. Depende do conjunto de ativos, de bens que a pessoa ou que a família tem, né, para ver qual é o planejamento que faz sentido. Mas, de maneira geral, tem um testamento. O testamento é um documento que explica para um juiz, para uma corte, como que você quer os seus bens divididos. Exemplo bem simples, eu tenho um testamento, quando eu falecer, tudo que eu tiver vai para o meu marido, e quando ele falecer, vai tudo
dividido meio a meio para os 2 filhos que eu tenho. Tá? Essa é uma maneira bem simples. Não tem que ser dessa maneira, mas é o mais comum que as pessoas aqui fazem. Mas o que acontece com esse testamento? Ele não faz com que você evita o processo de inventário. Ou seja, todos os bens que você tem no seu nome, o dia que você falecer para deixar no nome da pessoa designada, dos seus filhos, por exemplo, tem que fazer essa transferência. E a transferência tem que ser feita através do auxílio de advogado. Os honorários do advogado é determinado por estatuto. E o valor é um valor fixo, dependendo do valor do seu patrimônio. Determinado por estatuto, não é eu que criei esse valor, né? E o outro veículo é de trust, que é um documento que rege também no falecimento, mas a maneira que eu explico o trust, o conceito de um trust que não existe no Brasil, ou pelo menos o mais parecido seria talvez uma holding, é a seguinte: imagina uma caixa, seu trust é essa caixa. Tudo que você tiver de ativos, nós colocamos dentro dessa caixa. Essa caixa te dá uma proteção maior para N motivos. Impostos para minimizar impostos, dependendo da maneira que a gente estruturar, para proteger patrimônio de credores, de lawsuits, de ações judiciais, de processos judiciais, de divórcios futuros, enfim, tem várias maneiras, é muito flexível esse tipo de documento para proteger os ativos que tiver dentro daquela caixinha. Então, e o mais importante, a maior vantagem dessa parte do trust é que você evita o processo de inventário, que no estado da Flórida, antes do coronavírus, era mais ou menos de 12 a 16 meses. Hoje eu acredito que seria mais próximo a 16 a 20 meses, quase 2 anos para resolver esse processo de inventário. Então, são os 2 veículos que a gente usa com mais frequência. Então, e a estrutura depende dos objetivos de cada um. Uma pergunta, só para as pessoas entenderem. Então, as atitudes antecedentes à necessidade disso é primordial nesse assunto. Então, por exemplo, se uma pessoa ela quer proteger o patrimônio dela, ela não pode procrastinar isso, ela precisa tomar decisões agora, porque depois pode ser um pouco tarde demais. Pode demorar um processo, você pode deixar seus entes queridos aí, seus filhos na mão do Estado, né, até que aconteça alguma coisa. É importante você dizer que até turista pode passar por essa situação, né? E você prepara, Nicole, o seu escritório prepara, por exemplo, um testamento, prepara um trust, isso é algo que custa muito ou depende do tipo a quantidade de bens que as pessoas têm? Como é que funciona isso? É um processo mais simples ou tem que fazer uma análise mais complexa para entender a situação de cada um? Como é que funciona isso? Definitivamente, eu faço tudo isso, é a minha especialidade. O processo em si não é muito demorado, tá? A boa notícia é que eu trabalho num flat fee. Se a pessoa tem $1.000 ou 10 milhões, o valor não muda, porque o meu trabalho continua igual. Depende só da complexidade da estrutura, né? Quem tiver $1.000, a situação é bem mais simples, né, de estruturar, e provavelmente seria através de um testamento. Ou depende de alguém que, se tiver muitos ativos, né, um conjunto de imóveis e ativos diferentes, aí a gente começa a falar de uma estrutura diferente para ver se vai chegar num nível de imposto no patrimônio. Aqui no estado da Flórida a gente segue a lei federal, ou seja, cada pessoa tem o direito de ter um patrimônio de $11,5 milhões sem ter nenhum imposto sobre os ativos quando falecer. Se você tem bens acima desse valor, aí tem um imposto que vai ser taxado nos seus bens quando falecer, mas através do trust a gente tem como minimizar e evitar ou prolongar isso por um bom tempo. Então, a resposta curta é: tenho e faço a estrutura de tudo quanto é tipo, depende muito da complexidade, mas de modo geral, os meus clientes, do momento que eu recebo todas as informações que eu preciso, depois de uma avaliação detalhada, né, da estrutura que a gente está trabalhando, eu entrego em média de 4 semanas, ou seja, é um mês de espera entre começo ao fim. Legal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que você falou que é algo muito interessante. A maioria dos meus clientes, por exemplo, tem medo da questão do imposto de sucessão. Você tocou um pouquinho nesse assunto aí. As pessoas falam o seguinte, que é 40% dos teus bens, quando alguém falecer, que vai ser retido, né, esse imposto aí.
E a maioria dessas pessoas que perguntam tem patrimônios aqui de casa de $500 mil, casa de $800 mil, casa de $1 milhão. Explica um pouquinho para o pessoal como é que funciona essa questão do imposto aí. Quem tem, por exemplo, uma casa, que eu digo que seria 90% dos brasileiros, a maior preocupação dele é o que vai acontecer com essa casa que eu tenho aí nos Estados Unidos. Certo. O que acontece? Aqui no estado da Flórida, residentes americanos, né, residentes e cidadãos têm essa isenção de 11,5 milhões. Para quem não tem status imigratório, mas não é imigratório de green card, é de status fiscal. Ou seja, se você é um residente fiscal perante o IRS, você tem a isenção igual que um americano, que é os 11,5 milhões por pessoa, 23 milhões por casal legalmente casado. Mas se for uma pessoa que só tem um imóvel aqui, vem como turista para ficar nesse imóvel de férias uma vez por ano, 2 vezes por ano, mas não é residente fiscal, a isenção é de $60 mil, ou seja, de quase nada. Essa pessoa tem que fazer uma estruturação para, evitar o processo de inventário, né, que é caro e demorado, e 2, para ver como é que a gente pode fazer com que ele ou ela vire um residente fiscal. Se não tiver como, aí tem outros métodos que a gente usa para poder protegê-los, para evitar esse imposto, ou para minimizar, para minimizar esse imposto. E não é uma garantia de 40% no valor acima dos 60 mil ou dos 11,5 milhões. É até 40%. Então, vai depender em vários fatores, né? Mas já aconteceu, vi passar na minha mesa casos onde alguém tinha uma casa em Orlando, na realidade, o senhor comprou o imóvel e faleceu depois do primeiro pagamento do mortgage. A casa estava no LLC, mas o operating agreement, o contrato social, não estava regido corretamente, foi feito por um contador, não por um advogado, e em vez de evitar o processo de probate, teve que fazer o processo de probate. Os herdeiros não tinham como pagar o valor desse imposto, que não chegou a 40%, mas era relativamente alto, e tiveram que vender o imóvel para satisfazer a dívida. Então, e se não fizer isso, pode ser visto como, não sei o termo em inglês, mas é uma espécie de uma fraude de imposto perante os olhos do IRS. Então, é sério, né, de não fazer a maneira correta. Mas o ponto é que tem como prevenir muito disso, e a expressão que eu uso em inglês é: se não dá para prevenir, a gente provavelmente we can kick the can down the road. A gente pode adiar, né, algum tipo de imposto, enfim, para, em vez de ser para o herdeiro, seja para os filhos do herdeiro. Enfim, em algum momento alguém vai ter que pagar alguma coisa, mas há maneiras criativas de minimizar e de adiar esse tipo de imposto. Legal. Agora, é interessante você falando que a constituição da empresa, o contrato social da empresa, ele é uma condição importantíssima para prever e para minimizar na questão do imposto de sucessão lá na frente. Então, às vezes, em vez de fazer uma abertura de uma empresa, se o teu intuito é abrir uma empresa para evitar ou para minimizar a questão do imposto de sucessão, seria abrir essa empresa com a revisão de um advogado, no caso, como você, que atua nessa área, né, Nicole? Exatamente. Tem vários veículos que a gente pode usar para evitar o processo não só de inventário, mas de sucessão, de uma maneira que faça mais sentido financeiramente, né, para a família que a gente está fazendo planejamento. Mas, infelizmente, eu acredito em muita gente que mal assessorado, né, quando chega aqui, ou tem gente que diz que é licenciado, ou que tem experiência em alguma coisa, mas na realidade não desconhece. Então, a minha dica sempre é de procurar alguém que realmente é daquela área, não só que faz de vez em quando alguma coisa, né, mas que é um especialista naquela área. Porque tem muita gente que chega aqui com grandes expectativas e, infelizmente, acabam se aliando a pessoas, talvez não as melhores pessoas. Agora, você pode também revisar. Vamos dizer que o camarada hoje tem a empresa dele e ele não sabe se de fato foi constituído de uma forma correta. Você, Nicole, você faz esse trabalho também de revisar aquilo que já foi aberto? Sim, posso fazer, não tem problema. Às vezes é mais fácil fazer do zero do que revisar uma coisa muito comprida de outra pessoa, mas posso fazer. Tá ótimo. Tá ótimo. Olha, gente,
eu acredito que você tem mais perguntas do que eu posso imaginar aqui para a Nicole, né? Ela tem uma vasta área de atuação, uma experiência muito grande. O escritório deles é um escritório que vocês não atuam só na área de proteção patrimonial, né, Nicole? Tem outras áreas no seu escritório, não tem? Tem, eu faço áreas de contrato, né? Contratos sociais para negócios, que é o Operating Agreement, quando você abre a companhia, contratos em geral. Tem muitos clientes meus que são donos, são empreendedores, né? Tem sua própria companhia, então eu faço contratos para terceiros ou para fornecedores. Então, a minha atuação é nessa área também contratual de corporativa, mas geralmente com auxílio cliente meu de sucessão e proteção de patrimônio, na realidade. Bacana. O que eu vou fazer é o seguinte, nós vamos encerrar o vídeo por aqui, mas eu vou pedir um favor para você. Você que está assistindo o vídeo, nos comentários você vai colocar suas perguntas específicas que você tenha para ela, tá? Na área de atuação dela. Então, todos os comentários que tiver aqui com perguntas específicas, eu vou separar essas perguntas e eu vou pedir ela, e provavelmente, gentilmente, ela vai atender de novo e aparecer aqui com a gente no canal. Então, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários quais as suas dúvidas, vou marcar com ela e nós vamos responder todas as dúvidas das pessoas que tiveram acerca do assunto que nós falamos aqui hoje. Nicole, você queria falar alguma coisa para o pessoal aí antes da gente ir? Agradecer pela chance de estar aqui, de educar mais um pouco a nossa comunidade brasileira. Eu estou disposta, o que vocês precisarem, eu digo para os meus clientes, mesmo que eu vou dizer para os seus seguidores. Se tiverem alguma dúvida e eu não puder te ajudar, eu provavelmente posso pelo menos te encaminhar para alguém de confiança minha que possa te auxiliar em alguma área que não seja minha. Então fica meu contato, adoraria ouvir um alô de vocês, se tiver qualquer tipo de pergunta, estou à disposição também. Muito obrigado, Nicole. E as informações dela estão aqui embaixo no vídeo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, Nicole, e até a próxima, pessoal, e muito obrigado pela entrevista aí hoje. Um abraço. Amém. Vocês também. Tchau, tchau.